Olá, alunos do curso de Logística, eu sou Ana Rosa, vou ficar com vocês na disciplina de Modalidade de Transporte. Venho aqui me apresentar e termos o nosso primeiro contato, e nessa ideia de contato inicial, eu queria pontuar com vocês quais são os assuntos que nós vamos trabalhar no decorrer desses nossos encontros, né? Vamos começar hoje com a competência número 1, que trata sobre a importância da logística, né, dos modais de transporte, para que eles servem e como nós podemos utilizá-lo. Nos nossos encontros seguintes, vamos trabalhar cada um dos modais que vamos ver aqui, né? O modal aquaviário, o modal rodoviário, o ferroviário, né? Então, vamos fazer a cada encontro de forma separada, vamos mergulhar nas características de cada um desses modais, para que vocês, ao final, tenham condições de entender melhor como eles se caracterizam e quais são os fatores que devem ser levados em conta na hora de fazermos a nossa operação logística, optando por um modal no lugar de outro. É essa a proposta que a gente tem para esses nossos encontros, a partir dessa nossa primeira semana. Hoje, nós vamos centrar a nossa atenção nos conceitos iniciais referentes a modais de transporte. Então, vai ser interessante que a gente saiba, por exemplo, que na logística, né, que é a base da nossa disciplina, a base, na verdade, do nosso curso como um todo, nós vamos ter que escolher e entender melhor de que forma os transportes podem ser feitos, né, como os processamentos de pedidos das cargas que são encomendadas acontecem e como as informações se conectam para que o produto que eu comprei seja entregue a mim, né, comprador, e como você, operador logístico, fez com que esse produto chegasse até as mãos do consumidor final. Essa é a proposta, então, né? A gente vai seguir uma linha desde a encomenda desse produto ou serviço até a entrega ao consumidor final. E você, estudante de logística, vai ter que conhecer todas essas etapas, porque, querendo ou não, você vai estar envolvido em todas elas. E aí, então, para a gente pontuar melhor, é importante que se saiba, ou que se reforce o conhecimento, caso você já o tenha, que logística não envolve só transporte ou estocagem, né? É algo muito maior. E é algo tão importante que, no mundo globalizado que nos acompanha e que faz com que as coisas aconteçam cada vez mais velozes ao nosso redor, seja possível se conectar pessoas, produtos e serviços, fazendo com que nós, aqui no Brasil, né, consigamos facilmente, dependendo dos recursos logísticos oferecidos, né, fazer uma entrega de uma mercadoria aqui na Turquia. Né, veja a distância a ser percorrida e, entregando um determinado tipo de produto, né, do Brasil à Turquia, por que modal a gente vai fazer isso? Será que é melhor levar essa carga de avião? Né? Será que a gente vai fazer isso através do transporte marítimo? Porque, nesse caso, são as duas únicas opções que existem, né, já que a gente está separado pelo oceano. Mas outras coisas poderiam acontecer, dependendo da carga que é transportada, dos clientes que nos encomendam essa carga, do valor que nós dispomos para fazer essa operação. Se a gente for imaginar apenas a parte de transportes, né, um dos itens fundamentais da logística, responsável por um dos maiores custos que nós temos. Imaginem só, esse pinguinzinho ele veio da China, né? Por esse tipo de carga, pela característica desse produto, ele pode ter vindo até nós através do transporte marítimo. Imagina um grande container cheio desses pinguinzinhos. Uma carga, né, sem maiores complicações, não é uma carga perigosa, né, não é uma carga perecível e nem uma carga que, dependendo das condições, ela não vai sofrer nenhum tipo de deformação, né, estragando o produto. Tudo bem, né, o transporte, então, marítimo pode ter sido a opção que fez com que esse pinguinzinho chegasse até nós. No entanto, se fosse um outro tipo de carga, com outras características, a opção do transporte poderia ter mudado radicalmente. Completamente diferente daquele pinguim que nós vimos há pouco, pode ser esse melão aqui, uma fruta. E aí, por si só, ela já tem a característica de estragar, né, dependendo do trajeto que ela vai percorrer. Então, para essa fruta aqui, esse melão, que é a variedade pele de sapo, que está sendo produzido no sertão do Mochotó pernambucano, no município de Inajá, chegar até a Espanha, como está acontecendo, ele está sendo transportado através do modal portuário. Ele está seguindo até a Espanha em navios. Veja que é completamente diferente a situação. É uma fruta, é perecível, né? Ela precisa de uma proteção maior do que aquele nosso amiguinho lá, pinguim, onde não era necessário ter todo esse tipo de cuidado com a carga que é transportada. Mas, em função disso, o custo do frete vai ser influenciado. Só é possível fazer esse transporte se Pernambuco conseguir se conectar com a Espanha através do modal marítimo, né? Se a gente tiver linha de navio operando, ligando esses dois países. Se fosse o caso de não existir, como é, por exemplo, né, uma opção para as frutas do Vale do São Francisco seguirem para os Estados Unidos, a gente também poderia optar
utilizando o transporte aéreo, né? Então, o aeroporto de Petrolina, ele tem conexões, ele é um aeroporto internacional e ele leva as frutas, né, as uvas e as mangas para os Estados Unidos, por exemplo, através de aviões adaptados a essa realidade, né, de ser necessário transportar uma carga que é diferenciada, que é uma carga delicada, através de aviões cujos compartimentos de carga são, por exemplo, refrigerados, que fazem com que as frutas fiquem protegidas e cheguem até o consumidor final com a melhor qualidade possível, como é exigido pelos padrões de qualidade internacional. Então, percebam que com esses dois exemplos, a gente quis mostrar que custos vão estar envolvidos, a existência ou não de rotas que permitam com que hajam as conexões aconteçam, né? São alguns fatores que você vai ter que, no seu cálculo, levar em consideração. A carga é sinistra, ela se estraga, que frete seria mais barato? E os operadores portuários, aeroviários ou ferroviários, eles têm condições de receber aquela sua carga, fazer o deslocamento dela no prazo que você precisa, né? Com o cliente fazendo a cobrança em você e você tendo que fazer todo esse complexo sistema rodar, acontecer da melhor maneira possível para o seu cliente. Então, são alguns elementos que estão aí mais bem elucidados no nosso caderno, mas que eu queria reforçar com vocês no sentido de fixar mesmo, né? Que tipo de modal, que tipo de via de transporte eu posso escolher e em função de que critérios eu faço essa minha seleção para que ela seja a mais eficaz possível, né? A mais eficiente também possível. E é por aí que a gente vai seguindo o nosso papo. Então, para deixar claro, em transportes a gente vai ter que levar sempre em consideração os pontos estratégicos que a gente dispõe. Suape hoje é um ponto estratégico, né, para o modal portuário, né, é uma diferenciação para Pernambuco, mas outras coisas, outros modais também começam a ser mais bem trabalhados no nosso estado, né, como é o caso do modal ferroviário, através da ferrovia transnordestina que está sendo construída. Quando essa ferrovia estiver pronta, né, e cortar o nosso estado, a gente vai, por exemplo, conseguir fazer o transporte da soja, né, de outros estados nordestinos, levando essa soja da ferrovia, através da ferrovia transnordestina, até o porto de Suape. E veja a conexão, a gente estava falando de um produto que foi transportado via modal ferroviário, chegando, então, a um outro modal, o modal portuário. Veja como é que as operações logísticas se processam. A gente também vai conseguir, com a Transnordestina, trazer o gesso lá do Araripe, do sertão do Araripe pernambucano, também ao porto, né, de Suape, e aí a gente ganha o mundo, né? O Suape faz com que esse tipo de produto seja ofertado em outros países, ampliando o nosso mercado consumidor. E é por aí que a gente vai na nossa discussão. Os custos de frete, né, também é um outro tema que a gente tem que levar em consideração, e a confiança que a gente vai ter no transportador que vai levar nosso produto de um ponto para o outro. Né, porque um atraso, algum problema nesse sentido, faz com que os custos operacionais nossos precisem ser revistos. E isso impacta, né, de maneira negativa naquele planilhamento que tínhamos feito. Né? Nós tínhamos calculado valores e, de repente, algum tipo de sinistro acontece nessa operação e a gente precisa rever esses números. Isso pode gerar aspectos negativos para o nosso serviço que está sendo prestado pela nossa empresa de logística. E aí, no transporte, então, né, a gente já fez uma pincelada aqui, já comentou algumas coisas, mas é necessário que a gente também deixe mais claro que o modal de transporte a que eu sempre estou me referindo aqui com vocês e tem no nosso caderno é justamente o tipo de transporte que vai ser utilizado. Né? Farei o transporte através de caminhões, utilizando as rodovias, ou farei o transporte por meio de trens, utilizando para isso, né, o modal ferroviário, ou utilizarei o transporte através do modal dutoviário, que é bem diferente e não é tão comentado assim. Mas, por exemplo, o gás natural que abastece as indústrias, né, o petróleo, por exemplo, ele é transportado através de gasodutos. É uma operação logística também. É um produto que a gente, às vezes, acaba esquecendo, né? Só se tem acesso a ele, né, quando a gente pensa no petróleo na forma de gasolina, mas até isso, para ele virar gasolina e chegar até nós, ele foi transportado, né, por grandes dutos, né, grandes conexões que fazem com que esse tipo de produto tão diferenciado possa chegar até o consumidor final, como no caso a gente, né? O meio, que é o elemento transportador, e as instalações complementares, né, que são justamente, por exemplo, no caso dos portos, os terminais de contêineres,
No caso dos aeroportos, os terminais, né, frigorificados, né, são esses elementos que dão suporte à operação propriamente dita. Além do transporte, outra coisa que a gente precisa refletir nesse nosso encontro de hoje é a parte de manutenção de estoque. De nada vai me adiantar fazer todo esse transporte, né, trabalhar em cima dele, pensá-lo, se eu também não imaginar o estoque que vai ser necessário que eu disponha dele para que essa operação corra de forma redonda, para que ela se processe completamente. Então, como eu poderei fazer o estoque, como eu poderei fazer o transporte, se o meu nível de estocagem, né, na indústria, na fábrica, onde quer que seja, na minha central de distribuição, ele não estiver balanceado de forma a combinar, né, essa parte final do transporte, a parte da armazenagem da carga. Então, outro ponto que a gente vai ter que ter como elemento central das nossas observações é: os nossos estoques estão ok, eles estão conectados de forma que tudo possa fluir sem maiores transtornos. Se sim, ok. Se não, é necessário que organizemos essa parte de manutenção de estoques primeiro, para que a gente não comprometa a operação logística como um todo. Então, outra coisa para vocês terem em mente, né, e anotar aí como item de fundamental importância. Além da parte de transporte que já discutimos e a de manutenção de estoques, um outro item que é fundamental para a gente ter em mente é a parte do processamento dos pedidos propriamente dito, que é onde tudo começa, né? Imaginem só, esses livros que eu coloquei aqui para vocês observarem são os livros que nós utilizamos para escrever o nosso caderno, né? São livros que eu não consegui comprar no Recife, eu precisei comprar através do comércio eletrônico, né? Eu entrei no site da livraria e fiz as encomendas. Para que lá fosse processado o meu pedido, foi feita toda uma análise, né, que só assim foi possível fazer com que ele chegasse até a minha casa aqui no Recife, saindo de São Paulo, vindo até o Recife. Né? Imagine que foi preciso se checar se estava tudo ok com o meu pedido, né, se estava tudo regular, se eu havia feito o pagamento, né, de forma como combinado, se havia disponibilidade desses exemplares no estoque, até que finalmente esses livros começassem a ser transportados. Então, percebam que essa primeira etapa, né, que é quando o processo começa a ser a rodar, que é a etapa que determina todas as operações que vão vir de forma sequenciada, né? Então, esses livros, e aí o assunto livros, né, transporte, manutenção de estoques e a encomenda propriamente dita, nos fazem link com um outro assunto que está referenciado no nosso caderno, né, que é a parte do comércio eletrônico, que às vezes a gente não pensa muito bem, a gente só vai lá e faz a compra na internet, encerra o pedido e vai embora, espera ele chegar, mas não imagina que isso também envolve logística, né? Esse exemplo dos livros não foi à toa, foi para que vocês percebessem que também há mercado para a gente atuar no comércio eletrônico, né? É o que gera o chamado e-logística. Então, pode ser uma outra opção para a gente também mergulhar mais no nosso conhecimento, fazer pesquisas, né? Atualizar o conhecimento de vocês. Então, tentem ver alguma coisa nesse sentido também aí. Façam suas próprias pesquisas para enriquecer o conhecimento de vocês. E aí, depois que a gente encerra essa parte, né, de transportes, a manutenção de estoques e o processamento dos pedidos, um outro item que a gente vai trabalhar aqui e discutir um pouquinho mais é a diferença entre os tipos de carga, né? Nem tudo que é carga tem as mesmas características, obviamente. E, em função disso, elas são transportadas de formas totalmente diferentes. Por exemplo, temos as cargas gerais, as cargas soltas, os neogranéis. Tudo isso está bem detalhadozinho na nossa apostila. Mas imagine, por exemplo, que é bem diferente a gente transportar gás da forma como a gente transporta açúcar, ou usando lá aqueles nossos exemplos anteriores, né, dos nossos bichinhos de pelúcia ou das frutas. Navios podem transportar carros, por exemplo. Você imaginava ou você só pensava que carro era transportado única e exclusivamente através do modal rodoviário, né, naqueles caminhões cegonhas que a gente de vez em quando vê passando por aí? Não, a gente também pode fazer a operação de transporte de veículos utilizando navios especiais para esse tipo de produto. Não é interessante? Então, é isso que a gente vai caminhando juntos aqui nas nossas aulas, descobrindo esse mundo para quem ainda não conhece ou ampliando os conhecimentos de quem já tem nesse campo tão especial e tão sensível que é a logística, que pode fazer com que grandes lucros aconteçam para as nossas empresas ou também pode fazer com que operações no comércio exterior sejam prejudicadas se a logística não for bem acompanhada e bem feita. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês nesse nosso primeiro encontro,
Uma outra dica que eu dou para vocês é que não deixem de fazer atividade, né? Vocês têm atividade presencial no polo para colocar no nosso ambiente virtual hoje, então não percam essa oportunidade, fiquem sempre com a gente, acompanhem, interajam lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e a gente se vê na próxima oportunidade muito em breve. Um abraço, até logo.